E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai ver aí que o pessoal lá da ESPN falaram aí sobre o Jandrei e sobre o Yang, que pode ganhar a vaga. Tá uma pressão muito grande aí para ele ganhar a vaga do Jandrei, que a situação do Jandrei tá difícil. E também, lógico, o debate aí sobre a partida de ontem contra o Criciúma. Então, antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal para me ajudar a bater a meta de 5 mil inscritos. Ajuda esse jovem São Paulino aí, é de graça e não custa nada. A gente vai estar assistindo o vídeo junto aí, no final do vídeo você já sabe, eu volto trazendo a minha opinião, os meus comentários. A gente vai falar muito sobre o Jandrei, sobre o Rafael e sobre o Yang, beleza? Créditos e direitos autorais vou estar deixando na descrição, sem mais enrolação. Bora pro vídeo. Contra o Cuiabá. Nós podemos falar também quando o professor comete erros. Sim, comete erros. Contra o Vasco ele foi mal Cometeu na escalação, erros. eu achei. Cometeu erros contra o Vasco. Assim como o Abel assumiu que cometeu erros contra o Fortaleza. Sim, claro. Mas são consequência Ninguém é de perfeito. um calendário muito difícil, muito apertado, com desfalques, jogos um atrás do outro. Isso faz parte do futebol, gente. Até porque a oscilação de time de futebol é que nem acidente de avião, não tem uma causa só. Quando perde, todo mundo fala, perdeu. Muito trágico. Coisa pesada. Mas não é uma causa só. Né? Perdeu porque o cara dá treino demais e o elenco está torcendo o nariz, porque ele puxa muito e os caras não querem. Só porque oscilou, contra o Vasco foi uma oscilação, dentro de tudo que o Eugênio falou. E o Zubeldia, ele também erra, porque arrisca, porque tenta, porque se mexe. Ele cometeu erros, não digo erros, mas coisas que a gente observou em vitórias. Teve vitórias que teve substituições que a gente assustou, escalações. O time até jogou melhor ontem do que contra o Cruzeiro, por exemplo. Ele ganhou Mesmo quando dá errado, como deu errado contra o Vasco, ele fez algumas tentativas. Por exemplo, o Patrick na lateral, colocou o Galopo, escalou de novo o Michel Araújo e tal. Tentativas, nem sempre. Houve outros jogos, como vocês acabaram de dizer, que ele fez outras tentativas e deu tudo certo. E o importante disso é dar, como é que a gente fala? Ritmo de jogo para todos, oportunidade para todos jogarem e quando precisar, machucou esse está suspenso, esse está fora da Copa América. O cara que entra não está fora de ritmo, não está um tempão sem jogar. Mas às vezes perde, como perdeu 2 jogos. E o Eugênio usou um termo, falou assim, a caça às bruxas acontece quando há derrotas. Não só. Ontem o São Paulo ganhou, mas o Jandrei foi cornetado, vaiado pela torcida por causa da falha no gol do Criciúma. Mas é uma coisa pontual de um jogador que cometeu uma falha. Ele já vem sendo visado pelo torcedor do São Paulo. Sim. Depois daqueles 4 que o São Paulo levou do Vasco, ontem o São Paulo ganhou, mas ele falhou. É o lance que a gente está vendo aí. E você acha que é um exagero do torcedor? Estão pegando muito no pé? Os jogadores, os companheiros foram abraçá-lo depois do jogo. Foi sim. Abel, assim, é um goleiro que é um reserva do São Paulo, é um goleiro inferior ao Rafael, mas como um reserva, ele está jogando agora por uma condição muito excepcional de um goleiro que foi convocado pela seleção brasileira. Ele não tem o nível do Rafael, mas ele pode jogar 9, 10, 12 partidas. Eu acho que não dá pra gente resumir o jogo do São Paulo ontem, esse erro do Jandrei. O 2-1 sugere um jogo mais apertado do que foi. O São Paulo fez um bom jogo ontem no Morumbi. São Paulo teve uma boa atuação. Claro que ter feito o gol a 1 minuto e 10 ajuda muito. Né? O Criciúma é um time que sabe marcar, um time que é difícil de enfrentar. Tem tido bons resultados, venceu muito bem o Botafogo no final de semana, havia vencido o Atlético Goianiense semana passada em Goiânia, e o Criciúma criou pouquíssimas chances para tentar gols no São Paulo. Segundo tempo... Até criou, né? Segundo tempo, Eugênio, depois de algumas alterações, o São Paulo também diminuiu o ritmo. Então, o que acontece com o jogo, o Prati? Desculpa te interromper. Claro. O São Paulo fez 2 gols muito rápido. Ali tá 20, também, 22, 23 minutos, já estava 2-0. Sim. A partir dali... Ele tinha um longo e tenebroso inverno pela frente até o final dos 90 minutos para administrar o jogo. Mas peraí, não é obrigado. Se você quiser fazer 3, 4, 5, você não precisa administrar o jogo. Abel, tudo bem. Concorda? Só que estou errado. Vamos voltar aqui ao assunto que a gente estava falando. Um calendário apertado, um jogo atrás do outro, desgaste físico dos jogadores, desgaste emocional. Você vai ficar apertando para fazer 3, 4, 5, 6 se você pode... Diminuir um pouco o ritmo, a intensidade, sabendo que ele na frente tem um jogo difícil com o Bahia. Assim como vocês guardam as coisas e me cornetam, eu também guardo. Quando o Flamengo ganhou de 1, de 2 lá, um monte de gente aqui chegou e falou assim, por que o Flamengo faz 1, 2 e para? Não, eu acho que assim, Abel, a preocupação do Zubeldia, e ele falou isso depois da derrota contra o Vasco, foi a seguinte.
o Zubeldia achava que o São Paulo, em alguns momentos, não conseguia controlar o jogo saía muito do controle do São Paulo, das mãos do São Paulo. Ontem esse jogo poucas vezes saiu do controle do São Paulo. Eu acho que isso foi um grande mérito do São Paulo ontem no Morumbi. O Criciúma é um time que tem um treinador já há muito tempo trabalhando no clube, é um time difícil de enfrentar, está brigando nesse momento mais embaixo do que em cima, mas é um time que vai fazer jogos duros com quase todo mundo. O São Paulo fez 2 gols em 20 minutos e realmente, obviamente, isso ajuda muito. Mas no segundo tempo, o Criciúma foi dar algum ar da graça depois de algumas alterações, faltando 15 minutos. Até a reta final do segundo tempo, o São Paulo no segundo tempo jogou a partida que quis. O Criciúma não apertava muito, até tinha uma marcação um pouco frouxa em alguns momentos. Teve um sufoquinho ali nos últimos minutos, né? Mas muito, Abel, pelo erro do Jandrei, que faltava ali 1 minuto e meio para acabar. E foi outra sorte também. Não, mas a gente não pode resumir 98 minutos e 1 minuto e meio, 2. Os outros 96. O São Paulo foi merecedor. São Paulo fez um bom jogo da vitória. O São Paulo conduziu o jogo depois do 2-0, como ele quis. Acho que esse foi um grande mérito ontem. Sim, é uma consistência que o São Paulo não tinha na mão de outros técnicos. O jogo ficava muito bailarino, o jogo do São Paulo. E ao sabor do vento da partida. Corria risco, o São Paulino ficava com medo. Então já tem essa consistência. É um trabalho consistente, gente. Era um trabalho que vinha de 13 jogos invicto. Exato. Agora, de repente, todo mundo esqueceu que estava 13 sem perder. Só lembra que perdeu as últimas 2 e estava 4 sem ganhar. Então, acho que era muito barulho por nada. Ontem o São Paulo voltou ao prumo. O São Paulo é hoje um time confiável. Se você olhar... E o Jandrei? Não é. Ele já entra... Não. A gente não pode esquecer que ele está no gol de um time que, depois do Rogério Ceni, penou muito para achar um substituto que a gente acha que, nesse momento, é o Rafael. Tem um histórico aí. E o Jandrei está nesse histórico. O Jandrei chegou a ter oportunidade como titular. Então... Eu achei que houve um exagero quando o São Paulo levou de 4 lá do Vasco. Foi 4-2, né? 4-2? 4-1? Então, mas porque parecia que a culpa de tudo foi dele. O time não jogou nada. O Jandrei jogou contra o Corinthians. Nos 2 gols do Corinthians, ele falhou nos 2 gols? Você acha que eram 2 gols defensáveis? Não, mas deu um azar da bola entrar onde entrou, hein? Que o pessoal fala que isso aí é mérito do Coronado. O gol do Coronado, você está falando? Ele não falhou, mas no do Coronado ele estava colocado de uma maneira que dificultou ele pegar a bola. O gol do Cuiabá foi falha do Jandrei? Não, aquele ninguém pegaria. Os 4 gols do Vasco, ele poderia ter feito coisa melhor nos 4 gols ou em alguns dos gols? Nenhum deles apenas. Um deles. Então, gente... Por que esse massacre todo? Ontem foi mal mesmo. Ontem a responsabilidade do gol do Criciúma é dele. Ontem o Criciúma, naquela tensão no último minuto e meio do Morumbi, que é uma tensão pequena porque o jogo estava acabando, se deve, obviamente, ao erro que ele cometeu. Agora, isso não pode apagar a atuação do São Paulo, que foi boa. Eu acho que são coisas... E a gente tem na tela aí pro fã de esportes acompanhar o pedido de desculpas dele. Ninguém entra em campo para perder, assim como nenhum goleiro entra em campo querendo falhar. Trabalhamos todos os dias focados em sair dos jogos com a vitória e honrar a camisa. Isso não vai mudar nunca na minha carreira. Vou seguir trabalhando e me dedicando pelo tricolor. Clube que respeito e admiro. Tá aí. O problema é que o São Paulino já não confia nele antes. O Fábio entregou uma bola parecida no jogo com o Juventude e se fala muito menos, porque ele tem aquele crédito que o Jandrei não tem. É isso, eu acho que tem que separar. Uma coisa é o São Paulo, a atuação do São Paulo, outra coisa o time está sem o seu goleiro titular e o reserva. A gente já imaginava que pudesse sofrer esse tipo de problema, porque ele já tinha sido testado e não se firmou no gol do São Paulo. Aí a gente pode pensar o seguinte, poxa, por que a diretoria não foi buscar um outro goleiro reserva na virada do ano, né? Tentar trabalhar, se de repente alguém da base, não sei se tem um outro terceiro goleiro lá que possa assumir. Eles confiam no Jandrei. Só que eles foram buscar o Jandrei no Santos, lembra? Isso, Só que ele não corresponde e ele já está marcado pela torcida. É muito a torcida difícil. Já não gosta dele. Eugênio, um time que tenha 2 goleiros do mesmo nível, é muito difícil. Porque quem tem os 2 goleiros do mesmo nível... ou acaba negociando reserva, porque ele percebe o seguinte, opa, eu não vou jogar aqui, vou jogar em outro lugar. É natural que, às vezes, quem joga menos tem um nível inferior. Mas vamos lá, Não se pode colocar no Jandrei o seguinte, São Paulo vai perder o próximo jogo, não ganha os próximos jogos, culpa do goleiro. O Corinthians tinha o Cássio, goleiro histórico. Sim. Histórico do Corinthians. O Cássio saiu. Sim. E saiu em qual condição? Perdeu a vaga de titular. Perdeu a vaga de titular por uma série de questões. Entrou reserva dele. Sim. Bom, que já foi... está sendo negociado, não sei se vendeu, se não vendeu, está para sair do Corinthians. E por quê, Eugênio? Porque é bom, certamente ele sabe que é bom, certamente já falaram para ele que é bom e falaram o seguinte, aqui você não vai jogar. Aí ele está talvez se vendo agora me valorizaram, estou aqui há não sei quanto tempo. Mas era o goleiro reserva do Corinthians há uns 2 ou 3 anos, né? Tá, aí você citou um exemplo. Aí saiu o Carlos Miguel.
Entrou o Donelli. Sim. Tá dando conta, não tá? Porque é bom. Então, vem cá. Tô falando de 3 goleiros do Corinthians, que é um clube que está em crise. O São Paulo não pode ter 2 parecidos? Olha, Não tem mais ninguém que possa entrar lá e, no mínimo, transmitir um pouco de confiança pro torcedor? Será que a diretoria acredita num goleiro que já antes já tinha perdido a confiança do torcedor por falhas? Essa falha de ontem é uma falha bizarra. Assim, Eugênio, mas foi no Bizarra a falha jogo. de Eu ontem. acho que assim, o Jandrei está pagando um pouco também, além de desconfiança do torcedor e isso que vocês citaram. O São Paulo perdeu 2 jogos seguidos e ele era o goleiro nas 2 derrotas. Agora, a gente tem que avaliar qual a participação dele nas derrotas. Não foi só por causa dele que perdeu. Não, tanto que o Vasco Não, fez não, 4. ontem não perdeu. O Vasco Então, fez Ontem 4. não perdeu, mas foi uma falha bizarra, que Sim. poderia ter feito o São Paulo, fez o São Paulo correr um risco ali no final de perder 2 pontos. me manda mensagem aqui um amigo nosso que eu o vejo como um representante da grande corneta, o típico corneteiro São Paulino. Ele é da van? É o motorista da van. O motorista é o Chico da Van. Eu vou resumir. Ontem 10 pessoas estavam na Chico van. da O van. Chico da van, o motorista. Aí vem uma coisa eu nem visceral posso falar agora. as coisas que ele escreveu aqui na Aí mensagem. veio o coração. Tem até palavrão aqui. Não, isso Mas, não dá pra ó, falar. esse cara não tem condições de jogar na Série A. O time joga 90 minutos com medo. Já entendeu. Quando a bola vai no gol, não é nem ele que defende, é zagueiro tirando de cabeça. O A Alan van Franco salvou tricolor, 2 ali. e ele citou o nome aqui, pra ele a pegar? van tricolor é a favor de Yang. Yang no gol, ele disse que o Yang é um jogador da base. Eu até perguntei, mas já jogou no time de cima? Não. Ele quer que coloque um jogo, deve ser... O cara Yang tem que ser jovem. É um goleiro de 22 anos, Yang. Era o Old. Pra estar na Old. base do São Paulo, qualidade tem esse goleiro. Eu confesso que eu não vi jogar o Yang. Todo mundo O tem a motorista primeira da vez, van né? já viu. Mas não jogou no time de cima. Aí vai tirar o Jandrei Eu pra acho pôr que um ele não menino tá que nunca elogiando jogou? o Yang, ele tá querendo fugir do Jandrei. Todo mundo mas tem tá. a primeira vez, Abel. Tô falando sério, tá aqui, ó, te mostro. ué, não- ele não tá, tô- ele tá eu não dizendo, estou duvidando. Ele tá dizendo que irrita a torcida, que a torcida fica desconfiada quando vê o Jandrei. É óbvio, pessoal, tô dizendo que é a opinião de um torcedor. Sim, mas é um sim, torcedor que vai sim, sempre a sim. Morumbi e que ouve também as cornetas que a gente É que conhece. tem, a gente fala muito de, se teve culpa no gol ou não, mas o goleiro tem um pouco disso que o motorista da van falou. É cargo de confiança. Né? Às vezes não é pelos Eu gols que vejo ele um tomou. exagero. Não... É pelos gols que a gente tem medo que ele vá tomar. E não é só o torcedor. É o jogador. É o jogador, é a defesa, o jeito que a zaga te olha. Quando jogava no gol, meu caro Como é que é? Prates, Fala aí, fala pra eles lá. a bola ia pro meu gol, Eu mereço. meu zagueiro já estava virado para lá pensando no resto do jogo, porque ele sabia que eu ia pegar. Nos meus melhores Alô, momentos. Gordon Banks. Nos meus melhores Serras. momentos. Hoje eu sou o gordo Banks. Eu sou o gordo Banks. Mas ela chegava, você sentia segurança. O adversário é a mesma coisa. Começava o jogo, o cara chutava Respeita, de longe. ele te Você respeita. pegava a primeira, ninguém mais ficava chutando de longe Ele respeita o goleiro. contra você. No jogo que o São Paulo, primeira derrota foi contra o Cuiabá, não foi? Foi. Com o Zubeldia. Isso. Quando o senhor Arboleda, que é muito bom zagueiro, eu sou fã do Arboleda, Você gosta? mas não gostei contra o Cuiabá. Tá. Quando ele ficou correndo atrás do Isidro Pita, do Viking, e não conseguiu tirar a bola, e saiu o gol do Cuiabá, a culpa foi do Jandrei? Não. Hein, o seu Chico da Van? Não. Chico da Van, essa hora, acho que ele dormiu. Não viu. Ele só tá vendo pra confirmar a tese Não, dele. ele tá acordado. É, Me mas mandou essa já hora não viu. 600 mensagens aqui. Eu sei, ele é danado. Tinham 10 pessoas na van ontem. Ele falou pra mim. Tava Inclusive, lotada, Diogão do Morumbi tava lá. Foi pé quente ontem. O Diogão do Morumbi é danado também. Eu só acho que não se pode criar um barulho em torno disso que apague o fato do São Paulo ter voltado a vencer. E jogado bem. De ter tido uma atuação sólida. Certo. Isso é um ponto. Só quero deixar claro que não somos nós, nem a imprensa, nem a mídia, nem o F360, é que está criando barulho. Quem Você fez está barulho. fazendo barulho sim, Quem Abel. fez barulho Tá foi a fazendo torcida barulho, que sim. vaiou. Você está fazendo, a gente está falando aqui a atuação do São Assim. Paulo. Fala pra ele, O Prates professor. Você está estava- reverberando. O Prates Ele estava quer fugir da discorrendo notícia aqui. sobre o São Paulo que soube Eu queria falar da administrar o marcação do jogo. Criciúma, que não deu certo a marcação do Criciúma no começo. Então, mas você falou, discorreu sobre o São Paulo que soube administrar o jogo. O professor também, você falou assim, você Agora trouxe. não, Mas e o Jandrei? Então você fez barulho sim, Sim, sim. Abel. Tem Fez uma sim. pergunta para o Eugênio Leal. Fez sim. A torcida do São Paulo joga vôlei?
Não, Estava no Morumbi ontem, vaiou o goleiro. O torcedor do São Paulo torce, não joga nada. Os jogadores, os companheiros do Jandrei jogam vôlei? Não, mas foram eles todos abraçados. Claro, foram solidários. Tudo isso aconteceu no Morumbi, o senhor quer fugir da notícia? Aconteceu e aconteceu também que o São Paulo ganhou o jogo e que o Lucas fez uma belíssima partida, 2 jogadas sensacionais. Qual a novidade disso? Um gol de falta que vocês não falaram aqui. Do Luciano. Muito bem ensaiado, inteligente, que surpreendeu a defesa adversária. E vocês estão falando do Jandrei. É o falamos, Isso, sim. quer fazer barulho. Nós falamos, sim. Não falou, não. E falamos, inclusive... Você já tinha visto um gol de falta assim no Brasil? Inclusive... Já tinha visto? Com o jogador deitado? Eu falo toda... Não é o jogador deitado, não tô olhando do Criciúma, tô olhando do São Paulo. E fala, O São você Paulo. que adora jogador deitado, fala agora. O que tem o jogador deitado Olha a lá, ver com isso? podia estar marcando em vez de estar deitado lá. Por quê? Ele tá impedindo o chute por baixo. Cada Gol de moda falta que de surge no virada, futebol. virando o corpo. Surpreendeu a defesa Cantinho. adversária. acertar, 2 jogadores de Jogador costas, deitado. olha só. Tocou, girou e chutou. Quando ele toca pro lado, ele tira da barreira a bola. E aí o Luciano, em meio de um belo chute de pé A esquerdo. finalização do Luciano é muito boa, porque É ela vai bem um no gol canto que do- surpreendeu o E adversário. o toque meio nojento, assim, pá. A primeira jogada que eu tenho falado aqui, exaltado aqui do São Paulo, quê? jogada pelo lado do campo. Qual é a novidade ultrapassagem, O disso? senhor não falou tal. isso, não. O senhor que veio com uma teoria que eu achei estranhíssima, inclusive, que é o seguinte, pé trocado do outro lado, Então, que o é canhoto na direita, o direito na O que a gente esquerda. viu foi isso. O Entendi nada. Lucas destro tabelando, levando no fundo, cruzando. Aí a zaga afastou no rebote, o Alisson fez o gol. Mas é a jogada pelo lado do campo com Assim, o pé certo. O Wellington Mas Rato, vem então, cá. não pode jogar pela direita. O São Paulo E ontem quantas vezes- matou o jogo em 20 minutos e dormiu o resto. Não, não E dormiu, não. dormiu vezes? tanto Não que no dormiu, final o Jandrei entregou a bola para o adversário. Quantas vezes eu Dormiu, falei senhor. isso? Dá de dormir. Que não né? é obrigado a jogar o cara com o pé trocado. E exaltei, inclusive, Di Maria na final da Copa. Você só tá falando aqui do Jogador Jandrei, esquerdo. você quer saber da confusão do Jandrei. Jandrei, Abel, Que que foi fala uma do falha Jandrei. bizarra. Mais importante Não do que diga. isso, foi o São Paulo que ganhou. Não, olha. E voltou a vencer, e jogou no Morumbi, e Mas mostrou pra vencer qualidade. sempre tem Olha Esse aqui, pé trocado botou aí ele na tem que frente. confiar no Depende seu do goleiro. dono do pé. Botou ele Goleiro na é frente. assunto, Quem é o sim. dono desse pé aí? De um lado o Lucas, centralizado por trás do Calério, o Luciano, pela esquerda o Ferreirinha, que também fez uma boa jogada no segundo tempo, e o Calério na frente. O São Paulo com esses caras ali na frente é muito perigoso, só que resolveu o jogo muito rápido, aí descansou. Avisa Não ele, vi descanso nenhum. viu, Prats? Verdade, Que o futebol descansou. não é sempre uma delícia, que não são só Não, flores. isso daí é uma coisa que ele criou. Temos ele que falar de resolva. tudo, lado bom e lado ruim. O senhor quer fugir. Não estou fugindo de nada. Já falei e reafirmei aqui Ah. que o Jandrei é um goleiro que não deveria estar no São Paulo, que cometeu uma falha bizarra. mudou óbvio, tudo. Que o São Paulo deveria ter outros goleiros no seu elenco. Agora, ponto. Você não tá Isso bem, daí não é mais importante que a boa atuação Mas coletiva tem que da ser equipe. citado Você não também, tá bem, amigo. Eugênio. Você não tá bem. Pra Já- conseguir- já te vi em dias Como é que é, melhores. Prats? Eu já vi o Eugênio em dias melhores. Eu não sei o que tá acontecendo. Você quer com fazer ele. barulho também? Véspera de Não, férias. quer fazer barulho, Você não. quer fazer barulho. Eu acho que são as Você acha férias que ele estão que chegando. tá com a cabeça nas férias já? É, eu acho que você tem que voltar um pouquinho pra Você trás. vai viajar, Ué, o que Eugênio? eu falei de errado Vai aqui? pro Tá Rio me de dizendo. Janeiro? Hã? Não, eu- Diga, é o completa, seguinte, professor. Não, eu tava pensando aqui que o Só São que eu Paulo... falei que o São Paulo fez 2-0 e dormiu no resto do Isso jogo. eu discordo. Sono profundo. O São Paulo há anos pena para conseguir um goleiro que satisfaça essa torcida, que foi o Rafael. São Paulo penou para conseguir. É muito difícil que tenha 2. Agora, o Jandrei já é um cara que ele chega, ele já tem aquele carimbo de quem não conseguiu, porque ele chega com condição ou com experiência. Já comenta aí o seu nível de confiança no Jandrei e principalmente, você acha que nos últimos gols do São Paulo o Jandrei poderia ter feito melhor? Assim, que eu me lembre aqui de cabeça, fora o gol de ontem, no jogo contra o Vasco, ele poderia ter feito coisa melhor. Não só naquele gol que ele, se ele fica em pé, ele defende a bola, mas também eu acho que no segundo gol, o gol da virada, cara, a bola passa debaixo da mão dele. Assim, são erros bobos. Isso eu acho que é o que mais me irrita no Jandrei. O Jandrei, ele é o tipo de goleiro que toma gol bobo, que nos deixa na dúvida. Pô, velho, essa bola aí dava pra ter pegado. E isso é indicação de um goleiro que não tem o nível pra atuar em certo time. O Jandrei teve os seus bons momentos lá atrás, que nem foram tão bons momentos assim. O São Paulo sempre sofreu após a saída do Rogério Ceni com goleiros horríveis. Denis, aquele Denis, meu Deus do céu, que goleiro horrível, chega a dar arrepio de lembrar. O Denis, o Renan Ribeiro, que até era mais ou menos, o Sidão,
o próprio Jandrei, o Volpi, que teve muitos bons momentos, mas depois começou a falhar muito. O Volpi teve um momento que ele foi sim incontestável, né, no gol do São Paulo, mas depois começou a cair de rendimento, e hoje nós temos o Rafael. E assim, eu entendo quem fala, pô, o Yang é muito jovem para jogar ainda, não tem experiência. Com todo respeito, mas se vocês forem lembrar aqui, lá atrás, a estreia de Igor Gomes, a estreia de Rodrigo Nestor, a estreia de Diego Costa, todos esses moleques que não tinham experiência de nada, se eu não me engano, eles estrearam num clássico contra o Corinthians na Neoquímica Arena, com Milton Cruz, que era o comandante. São Paulo tava numa draga danada, perdendo tudo, uma crise, o técnico tinha sido mandado embora. E o Milton Cruz, se eu não me engano, sobe esses moleques e coloca esses moleques pra jogar. Qualquer moleque desse aí ganha 20, 30, 40, 50 pau por mês. Vocês estão entendendo? Vocês entendem isso? Que qualquer garoto da base hoje que sobe pro profissional e assina um primeiro contrato, recebe 20, 30, 40, 50 mil reais por mês. E isso pro futebol é pouco. Mas se a gente for colocar nisso na nossa visão, no nosso cotidiano, 50 mil é um carro que eu e você tem que juntar dinheiro 1 ano, 2 anos para pagar. Esses moleques recebem um mês. Eles recebem um carro por mês. E não podem viver de pressão. Pô, se você não aguenta pressão, irmão, rescinde o contrato e vai pra faculdade, vai estudar. Se você tá no meio do futebol, você tem que conviver com pressão, você tem que conviver sim com pressão, com cobrança. Agora você vai ficar recebendo 50 pau, 30 pau por mês aí pra ficar no banco. O time precisando. Não é possível que na base não tenha um volante que presta no São Paulo. São Paulo passando esse aperto todo, você não pode subir um moleque e colocar ele. Cara, é incrível isso. O São Paulo gasta uma bala danada lá em Cotia e você não pode, no momento que precisa trazer alguém, subir alguém. Fecha aquela bagaça lá então, cara. Olha o nível que o São Paulo tá hoje. Não é possível que o Yang não seja melhor que o Jandrei. Isso é inaceitável. Se o Yang não for melhor que o Jandrei, meu amigo, pega ele e manda embora. Rescinde o contrato, fala, tá novo ainda, vai estudar, vai virar um advogado, vai virar um médico, vai fazer outra coisa da vida. A pressão, tem que ter pressão, tem que entrar na pressão, tem que entrar quando o time precisa. Lucas Moura entrou quando o time precisava. O Antony entrou quando o time precisava. O Sara entrou quando o time precisava. Ninguém entrou na boa. Dos últimos jogadores que o São Paulo revelou, o único que talvez tenha passado o processo correto, o único, tenha sido o Beraldo. O único que todo mundo viu que era um cara muito acima da média e teve cuidado com ele. O único, o resto, David Neres, Luiz Araújo, todos esses caras entraram na pressão, entraram na roubada. Luiz Araújo, David Neres, vocês lembram? O ex-presidente do São Paulo vendeu o time do São Paulo todo, fez o quê? Os moleques teve que subir. Depois os moleques subiram, ele vendeu o time do São Paulo todo. Então, cara, assim, não tem desculpa. Se o Jandrei for melhor que o Yang, não tem condição. E a torcida bota muita fé no Yang. E ele tem que representar. Ele tem que fazer valer. O Jandrei não é um goleiro confiável. O Jandrei é o tipo de goleiro, cara, que me irrita muito. O goleiro que toma gol bobo. O goleiro que toma gol que deixa a torcida na dúvida. E esse tipo de goleiro não serve para time grande. Aquele gol, pô, isso aí, não é possível esse gol. Se ele faz isso, se ele faz aquilo, olha a mão dele. Esse tipo de gol que deixa o torcedor na dúvida é o gol que mais irrita a torcida. Sem sombra de dúvidas, é o gol que mais irrita a torcida. Deixa a sua opinião aí, deixa o seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, se você não for inscrito. Beleza? Vai ter muito vídeo do São Paulo hoje, então se inscreve no canal e dá essa força pra mim aí. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu.